Estamos aqui com o historiador Leonardo Dantas Silva, profundo conhecedor dos 97 anos do Santa Cruz, e a gente queria começar conversando com o senhor uma síntese da história do clube nessa data. O Santa Cruz, ele começa formado por rapazes de classe média do bairro da Boa Vista, aquela garotada do bairro da Boa Vista, que em 1914 se reuniam no Pátio de Santa Cruz, e por conta do Pátio de Santa Cruz a agremiação tomou o nome de Santa Cruz. A reunião de fundação, a reunião realmente onde se decidiu se formar um clube de futebol, como se dizia, um time de futebol, aconteceu na casa de meu avô, Adolfo Batista da Silva, que era um despachante da alfândega, e cedeu a casa para os garotos debaterem, e a casa dele, como Givanildo Alves apresenta no seu livro História do Futebol em Pernambuco, com 2 edições, se acontece na casa número 2 da Rua da Mangueira, que hoje tem o nome de Rua Leão Coroado. Como se vê, aquela garotada começa com o apoio, com todo o suporte das famílias de então, e assim o Santa era preto e branco, e depois ele recebe a cor vermelha, ou encarnado, como diria os dias de então, aquele encarnado da bandeira da Alemanha. Então, ele fica encarnado preto e branco, tal como está lá na canção de Jacques do Pandeiro. Então, o encarnado, que é uma das cores fortes do pastoril, que é aquela cor, a cor da paixão, do amor, toma conta. E eu ainda tenho fotografias de meu pai com um chapéu palheta, mas com as cores preto e branco. Depois temos fotografias de meu avô e a família toda com preto e branco. E depois temos fotografia de outras pessoas da família, mas já com um encarnado preto e branco. E o Santa Cruz teve tudo para ser aquela agremiação que une os opostos, une a sociedade, une a grande maioria dos torcedores que frequentam os campos e as partidas de futebol nos dias de domingo ou de meio de semana. Não resta a menor dúvida, é o clube das multidões, é o clube da maior torcida do norte e nordeste do Brasil. Não tem por que discutir, não tem estatística que comprove. A estatística que comprova é a estatística de boca de urna, isso é, de ingressos vendidos na entrada do estádio. Essa sim, essa é a estatística que comprova. E o Santinha, apesar dos pesares, apesar das campanhas que vem fazendo, coitado, perdendo de todo mundo, o Santinha continua presente. Torcida, chega a dar tristeza quando a gente vê a saída dos estádios. A torcida sair cabisbaixa, chorando. Isso não se faz. Portanto, eu não sou daqueles que frequentam os estádios. Eu não tenho essa paixão tão ardorosa de frequentar. Eu torço pelo Santa Cruz, porque minha família
deu guarida ao Santa Cruz. Santa Cruz é feito feito o Rio, o cão sem plumas de João Cabral de Melo Neto, que ele disse que é gente da casa, entra pelas camarinhas. Portanto, Santa Cruz entrou pela porta da cozinha e ocupou hoje e toda a família, e não é sem razões especiais que a gente, por várias vezes, veio a jornal, veio escreveu para um livro que nunca saiu. Eu nunca chegaram a pensar fazer um livro sobre o passado do Santa Cruz, tomaram depoimento de muita gente, e eu escrevi o prefácio, escrevi a introdução, e o livro nunca saiu. Mas o curioso é que nesses depoimentos todos, um Santa Cruz ficou na lembrança. Era aquele Santa Cruz de 1957, aquela escalação do supercampeonato de 1957 foi que ficou. E foi essa a primeira vez que eu vi o Santa Cruz ser campeão. Eu tinha talvez 12 anos e me lembro bem do que foi a alegria. Mas o mais importante do Santa Cruz é exatamente aquela paixão e a devoção de ser tricolor. Já nos primeiros momentos, eles tinham como se fosse um cordel, que eu decorei alguns versos, que ele dizia: minha gente, não se iluda, nosso goalkeeper é Ilo Justo, seu apelido é Bicuda. Ai, Bicuda, cuidado, olho na bola. Cuidado que o inimigo atola e não sabeis por onde entrou. Seu talismã foi perdido, o seu dente foi partido de uma bola que levou. E saía descrevendo toda o elenco do Santa Cruz, daquele Santa Cruz de 1917 pelo menos, que dizia e terminava assim: eis aqui o tricolor que acabo de descrever, jogador por jogador. Ai que time, todos eles desdentados, uns gorduchos, outros cortados na metade da altura. Tem também uma lacraia, quem pisar em sua raia, a ferrada está segura. Portanto, era um Santa Cruz do Tiano, Sebastião Martiniano, que era médico. Era o Santa Cruz de Ilo Justo. Aliás, era Ilo Juste. E outros que marcaram época. Todos eles gente de classe média alta, que marcava o Santa Cruz de então. O Santa Cruz foi caindo no gosto da torcida, e virou-se o chamado Clube das Multidões. E curiosamente, grande parte daqueles que mexem com letras em Pernambuco, geralmente torce pelo Santa Cruz. As letras e as artes têm no Santa Cruz uma força muito forte. É o time de Zé Antônio Gonçalves de Melo Neto, que foi o maior historiador do Brasil, que tinha um tio chamado Alicate, que jogava no Santa Cruz. É um time no qual jogou João Cabral de Melo Neto, o maior poeta da língua portuguesa. É um time que já teve um presidente da República, João Café Filho, e ele era secretário do Santa Cruz. É um time que teve compositores como do quilate de Nelson Ferreira, e curiosamente fez os hinos de todos os clubes, dos grandes clubes de Pernambuco, mas não fez o do Santa Cruz. O Santa Cruz ficou para ter a paternidade de Capiba, que é o grande hino
embora não seja o hino oficial, é o mais cantado, hino feito para 1949 e ficou guardado até 1957. É o clube de Luiz Bandeira, aquele grande compositor que está na boca de todo mundo com Voltei Recife. É o time de José Menezes, que foi o grande bandleader pernambucano. É o time de Guedes Peixoto, Mário Peixoto Guedes Alcoforado, que foi regente da Orquestra Sinfônica do Recife e foi detentor da melhor orquestra de ritmos carnavalescos. É o time do nosso Edson Rodrigues, que é o mais importante saxofonista, é o mais importante conhecedor de jazz, é um dos músicos mais atuantes. É o time de Wellington Virgulino, que foi o grande pintor pernambucano. E aqui, se eu for derramar esses nomes que marcaram Santa Cruz, eu terei que passar por um vice-presidente da República, que é o Marco Antônio de Oliveira Maciel. Eu terei que passar por outros vultos que marcaram a vida do Santa Cruz e por outros que engrandeceram o Santa Cruz. Não é à toa que o Santa Cruz tem o patrimônio que hoje tem, graças à seriedade de suas administrações. O Santa Cruz sempre cresceu. Não existe nenhum caso de escândalo. Nunca foi desviado um só real. O Santa Cruz sempre somou. E quando eu falo nisso, eu lembro da figura que foi Aristófanes de Andrade, que foi o grande presidente do Santa Cruz. James Thorpe foi o grande presidente em conseguir vitórias e campeonatos. Aristófanes foi o grande presidente que conseguiu o patrimônio que hoje lá está. Aquele magnífico estádio projetado por outro tricolor que nunca ganhou um só real do seu trabalho, que foi Reginaldo Esteves. E outros tantos que vão se somando nessa galeria de tricolores. Gente que não faz muito cartaz, eles não blasonam, eles não são vaidosos, eles são só dedicados. E tem aquela torcida silenciosa, aquela torcida que marca pela quantidade como talvez a mais presente em todos os estádios brasileiros, que é a torcida do Santinha. E essa torcida do Santinha, que sofre tanto, que vive tão cabisbaixa, essa torcida do Santinha é o sangue, é o coração, é o pulmão, é todo o universo deste organismo sincronizado, vivo e sempre presente, chamado Santa Cruz.